Boa tarde, Peterson Santos. Boa tarde, José Dias Neto. Aquele abraço fraterno a vocês que nos ouvem e também assistem agora pelo Olho Vivo, pela TV Diário do Sertão. Pois bem, antes de a gente adentrar em dados, eu gosto sempre de trazer meus comentários baseados em dados e não em fantasias, é preciso entender que nessa reunião, que é uma reunião muito importante, em que o presidente conversa com a classe empresarial que passa por um momento difícil hoje no Brasil, principalmente com a alta recessão. E é claro que os empresários, donos de indústrias, do comércio, eles precisam ter um vislumbre do que vai acontecer no futuro para que eles possam recuperar os prejuízos que eles tiveram com o fechamento, com os lockdowns devido à pandemia do Covid aqui no nosso Brasil. Algumas indústrias, claro, obviamente, através do processo de inovação, conseguiram dar a volta por cima, mas boa parte delas ainda está tentando se recuperar. E isso depende de políticas públicas corretas, concretas e viáveis, partindo do próprio governo federal. Nessa reunião, aconteceu 4 pontos principais de discussão: a reforma tributária, a instituição de um programa de parcelamento de débito com a União, o ressarcimento de dados dos credores e também de tributos federais, mais prazo para o pagamento de impostos, que estão, é um pedido da classe empresarial, e também mais prazo de mais prazo para o pagamento dos impostos, foi um pedido principal. O presidente da CNN foi muito claro em uma das suas falas quando apontou que resolve-se através de uma reforma administrativa como fator fundamental para a modernização do Estado, principalmente no setor industrial. Mas aí a gente tem que relatar algumas questões quando o presidente fala o quanto é difícil estar ocupando a cadeira de presidente da República. E ele sutilmente, indiretamente, por mais uma vez, aponta que talvez não seja candidato em 2022, caso que eu acho pouco raro. Mas é importante entender o porquê das dificuldades que o presidente Bolsonaro está enfrentando no cargo de presidente do Brasil. Primeiro, as políticas vazias e não concretas do ministro Paulo Guedes, o fantástico mundo encantado de Paulo Guedes. Claro que algumas pessoas vão atirar pedras, mas é preciso que a gente entenda. Existem políticas corretas, políticas que visem salvar nossas indústrias e o comércio? A gente perde a conta de muitas indústrias e fábricas que fecharam durante o governo de Bolsonaro, também devido à pandemia. Não, mas a economia do Brasil está bem. Não está bem. Vale salientar que nós estamos vivendo um alto índice de desemprego, aumento dramático da pobreza e desigualdade social, inflação ascendente e também a desindustrialização. Esses 4 pontos de cara já dizem que não existe, a preço de agora, uma política do governo federal para tentar amparar as indústrias. E aí você fala, não, você está querendo privilegiar as indústrias, o comércio? São justamente os empresários, a indústria, que vai gerar emprego e renda e dar emprego a muita gente e aquecer a nossa economia. O presidente Jair Messias Bolsonaro aponta 2 problemas que ele enfrenta em seu governo. Ele alega que o seu governo ainda não deu as caras devido à crise da pandemia e ele alega que o governo dele tem a marca principal, que é o combate à corrupção. Bom, vamos aos fatos reais, saindo um pouco do mundo fantasioso do presidente Jair Messias Bolsonaro. Primeiro, em relação à pandemia, que segundo o presidente foi o calo no seu sapato no ano de 2020 e 2021. Vamos lembrar? A desorganização e negligência no início da pandemia, a posição negacionista do presidente e dos seus aliados, a defesa do uso de medicamentos não aprovados cientificamente para combater o Covid, retardo na compra das vacinas, o bate-cabeça entre os ministros, troca de ministros da saúde em pleno momento de crise de Covid no Brasil, falta de diálogo com os governadores e prefeitos, além de uma imposição arbitrária do presidente Jair Messias Bolsonaro. Realmente, presidente, não tinha como dar certo. O senhor não conseguiu gerenciar bem a crise da pandemia no Brasil.
Só para vocês terem ideia, a pandemia que prejudicou não só o Brasil, mas também prejudicou o mundo economicamente. Não é um caso isolado do Brasil. Mas é de se estranhar, por exemplo, que países vizinhos, como o Chile e a Colômbia, José Dias Neto e Peterson, conseguiram recuperar significativamente a sua economia durante a pandemia. O Chile teve um crescimento de 3,2% no primeiro trimestre de 2021. A Colômbia, com toda a crise, teve um crescimento de 2,9%, enquanto isso o Brasil teve um crescimento de 1,2%. Então, senhor presidente, não culpe a pandemia, culpe o seu governo que não sabe gerenciar o Brasil numa crise pandêmica como nós estamos acontecendo. Só para vocês terem ideia, o Brasil perdeu 7 posições, caindo da 12ª para a 19ª entre 50 países pesquisados por falta de competência no gerenciamento da pandemia no nosso Brasil. A Organização Mundial da Saúde mostrou, aliás, indicou que o Brasil é o país com a pior performance na luta contra a pandemia. Então, senhor presidente, é melhor rever seus conceitos. O presidente Messias Bolsonaro, tentando aliviar a crise no seu governo e a falta de políticas públicas corretas, diz que o seu governo tem a bandeira principal, que é o fim da corrupção. Qual corrupção? Apenas a corrupção do PT? O Brasil é o país, dados recentes, que caiu no ranking latino-americano que mede a capacidade de cada nação em combater a corrupção. Vamos lá, que corrupção o presidente está combatendo? Por exemplo, o ex-presidente da República, Michel Temer, que hoje, José Dias Neto, é conselheiro pessoal de Jair Messias Bolsonaro, foi acusado de vários crimes. Se bem que, no início desse ano, ele foi absolvido do crime lá do caso dos portos, né? Foi como foi dito, foi feito judicialmente e viu que ele não tinha nenhuma parcela de culpa nessa questão. Mas o ex-presidente Temer ainda continua sendo investigado por alguns casos ligados à Lava Jato. Inclusive foi preso em 2019. A corrupção no Brasil acabou, Messias Bolsonaro? Não, nem começou. Inclusive tem uma lista sigilosa de políticos do alto escalão de Brasília que são investigados pela Receita Federal. Ao todo, 49. Quando juntas, são milhões de reais que foram desviados. Tem mais. 1/3 do novo Congresso é acusado de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, assédio sexual, estelionato e, inclusive, existe réus com ações de improbidade administrativa e danos contra o erário público e enriquecimento ilícito. Eu falei, 1/3 do atual Congresso é investigado. Acabou? Não. E ainda nós nem incluímos governadores, prefeitos, deputados estaduais, vereadores, câmaras e assembleias, que existe um monte de acusações e crimes de desvio de dinheiro público, que é o dinheiro que você paga no nosso Brasil. O Brasil, estima-se que por ano José Dias Neto e Peterson Santos são desviados dos cofres públicos nada mais, nada menos que 200 bilhões de reais. Mas aí nós temos que levar em consideração e dar um ok para a Operação Lava Jato, que conseguiu recuperar aí, segundo ela, algo em torno de 20 bilhões de reais que foram recuperados com aquela investigação que começou em 2014 e ninguém sabe por que acabou no início de 2021. Claramente, só existia uma batalha, a corrupção em relação ao PT. E o presidente Jair Messias Bolsonaro levanta essa bandeira. Nós combatemos a corrupção no Brasil. Não, senhor presidente. O senhor não combateu a corrupção do Brasil. O senhor tentou combater uma ala, mas existe uma ala maior de corruptos no Brasil em que o seu governo está virando a cara para não ver a realidade. A esperança era a Operação Lava Jato, criada pelo ministro Sérgio Moro, que hoje é candidato à presidência do Brasil. Se formos ir para a calculadora, 22 bilhões recuperados, menos 200 bilhões, nós temos aí muito mais de 100 bilhões de reais que são desviados anualmente. Então, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, compreendo perfeitamente o quanto é difícil para o senhor estar na posição de presidente da República. Corrupção continua, o desmantelo também continua e o seu governo está caindo pelas tabelas.